Estamos aqui no 25º Encontro Nacional de Comitês de Bacias, que contou com vários parceiros e apoiadores. Felipe, diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Fala um pouco para nós, Felipe, da importância do INCOB dentro da Agência Nacional. Tudo bom, Soraya? Muito bom. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos participando desse grande evento do Sistema de Recursos Hídricos, né? O INCOB ele tem um papel fundamental quando a gente pensa no sistema, quando a gente pensa os comitês de bacia, eles são fundamentais quando a gente vê aquela estrutura, aquela base da Lei das Águas 9433, que é justamente a questão de uma participação maior, né, democrática, esse envolvimento do diálogo. Então é fundamental para a Agência Nacional de Águas estar inserida no ambiente do INCOB, e não só inserida, pode falar que patrocinando esse ambiente. É fundamental cada vez mais a ANA estar envolvidas aqui nessa oportunidade. Tivemos condições de trazer praticamente 50 técnicos e especialistas da agência. Então, Soraya, a nossa expectativa é enriquecer o debate, agregar com os especialistas que temos em diversas áreas, seja água subterrânea, né, seja reservatórios, os desafios que enfrentamos, mudanças climáticas, né, a questão das emissões de outorga, todas essas áreas que perpassam a agência, né, então a estruturação de planos e projetos no âmbito da bacia. Então, a gente tem sempre procurado estar atento à demanda do setor, estar ouvindo nossos usuários para poder enriquecer mais esse evento do INCOB. Você falou de uma diversidade aí de atuação da ANA, então para a gente conhecer um pouquinho mais, Felipe, questão de outorga, né? Nós temos aqui nesse ambiente representantes da sociedade civil, do poder público, mas temos também os usuários. E só lembrando, temos águas de domínio do Estado e águas de domínio da União. Nessas águas de domínio da União, a outorga é de responsabilidade da ANA. Fala um pouco para a gente desse trabalho. Perfeito, Soraya. Nós temos as águas de domínio da União, né, comumente conhecidas como aquelas águas que perpassam pelo menos 2 estados, né, da federação, ou as águas transfronteiriças. Então, essas são as águas que a ANA tem que outorgar, né? Então, temos, desde o início da gestão do ano passado, temos nos atentado, né, a diretoria colegiada como um todo, para trazer uma experiência com esse usuário, com o nosso grupo, né, usuário do recurso hídrico, cada vez mais eficiente. Então, percorremos toda a jornada do usuário, a partir do momento que o usuário ele entra com um pedido de outorga, né, faz a demanda no regra, no sistema federal de pedido de outorga. Então, a partir disso, como é que isso é processado internamente na agência, quais são as etapas que ocorrem lá dentro, qual é o fluxo desse processo, e procuramos aperfeiçoar isso a cada dia. Então, nós temos buscado cada vez mais a emissão da outorga ser célere. Ela é virtual? Ela é virtual para o sistema, né, no sistema regra. Pelo nosso site, o usuário ele tem acesso a isso, tem todas as informações. O usuário vai colocar informações como qual tipo, né, de cultura que ele quer, por exemplo, de irrigação, qual que é a modalidade, se é para utilização de uma, por exemplo, construção de uma usina hidrelétrica, uma PCH, qual que é a finalidade da outorga. E ali ele coloca também qual é a vazão que ele vai precisar, informa aquelas informações de qual ponto de coleta do outorga, né? A partir disso é feita uma análise interna na agência, né? Nós temos 3 níveis lá de análise, né? Temos o nível da superintendência, a alçada do superintendente, a alçada do diretor, que hoje eu estou responsável por isso, né? por essa supervisão da área técnica da emissão de outorgas, que é a superintendência de regulação de uso de recurso hídrico, e tem o nível da instância da diretoria colegiada. Então são 3 níveis: superintendente, diretor e diretoria colegiada. Atualmente, Soraya, a gente tem uma demanda de torno de 4.500 pedidos de outorga por ano na Agência Nacional de Águas. E nós temos cada vez mais a necessidade de fazer uma missão mais célere, né? Uma análise cuidadosa, atenta, porém mais célere, em relação para que o usuário possa ter, quanto antes, a resposta, né, da demanda dele. Se ele tem condição ou não, se há disponibilidade hídrica no ponto de captação solicitado ou não. Então, para isso, nesse ambiente nós estamos inseridos de transformação digital, fizemos a solicitação para o nosso time de TI, né, superintendente de TI, e existiam várias plataformas dentro da agência, sites, aplicativos, a gente pediu para unificar isso num aplicativo só. Fizemos o lançamento do aplicativo agora na nossa jornada de inovação, a primeira jornada de inovação que tivemos na ANA, agora no início de junho, e foi lançado o aplicativo Águas Brasil. Então, nesse aplicativo, o usuário, o cidadão, que hoje resolve tudo por meio do celular, né? Queremos pagar as contas por celular, então, trazendo essa necessidade do nosso usuário, nós transformamos essa demanda de fácil acesso no mesmo aplicativo, que qualquer um pode baixar, é gratuito, tanto no sistema iOS como no Android. O cidadão pode fazer o download do aplicativo e solicitar ali mesmo o outorga.
e acompanhar o andamento dessa solicitação, né? Então estamos atentos, enquanto agência nacional, né, que cuida dos recursos hídricos federais, né, da emissão dessa outorga, estamos atentos para que o cidadão tenha uma melhor experiência qualitativa e em relação a tempo também, que ele não fique muito tempo esperando, tenha uma resposta, que ele possa definir como é que vai ser o empreendimento dele, ter uma resposta do Estado, acho que é fundamental. Temos buscado, senhor, é muito importante, uma integração da emissão desse pedido de outorga junto aos estados. Como você bem colocou, temos outorgas federais e outorgas estaduais. Sim. Só que a água, como nós dizemos, é uma só. Né? A água não está preocupada se ela é domínio da União ou se ela é domínio do Estado. Então, temos buscado várias integrações entre os estados para que os sistemas estejam, que é uma palavra difícil, a interoperabilidade de sistemas, né? Que um sistema converse com o outro. Então, é fundamental que a gente tenha, para a gente ter uma real quantidade de disponibilidade de recurso hídrico, a gente precisa ter uma noção de quanto o Estado está outorgando aquele corpo hídrico, que muitas vezes é um afluente de um federal, e a gente precisa saber quanto que a União tem disponibilidade para outorgar. Então a gente tem feito vários contatos, né? Temos relações com vários estados para o avanço dessa integração. Temos o caso do São Marcos, né, ali que envolve Minas Gerais, Goiás, o DF. Temos agora recentemente o caso do DOCE, envolvendo Minas e Espírito Santo, né, o estado do Espírito Santo especificamente, fez a demanda de absorver totalmente o REGRA. Estamos avançando também na questão do módulo dentro do REGRA para a emissão de outorgas de água subterrânea, que não é atribuição da União, não é papel, né, da União emitir água subterrânea, é uma titularidade do Estado. Mas assim, a gente está querendo fornecer essa possibilidade para o Estado, que quiser absorver o REGRA, dele fazer essa solicitação também da emissão da outorga. Recentemente tivemos uma banquinha aberta, a gente chama de banquinha, stand aberto, ali no Boqueirão, né, no nosso de Tasso Pessoa, em parceria junto com a ESA, da Paraíba, e para emissão de outorgas ali, e uma regularização. Tivemos quase 500 regularizações, né, de uso de pequenos irrigantes, agora no mês de julho, início de agosto. Então, assim, a ANA está próxima dos estados, acho que essa é uma mensagem importante. A ANA está atento à demanda dos usuários, dos irrigantes, essas solicitações, para que possamos ser um órgão onde a gente consegue ter fluidez. A demanda chega e a gente consegue dar uma resposta. Muito bom. Felipe, clima, né? O tema deste encontro, governança, adaptação e desenvolvimento. Né? Eu vi que você vai coordenar uma roda de diálogo que fala exatamente da resiliência e adaptação a eventos críticos. Como é que é a atuação da ANA nesse tema? Excelente pergunta, Soraya. Assim que chegamos no segundo semestre do ano passado, fizemos alguns ajustes na casa, né, enquanto questão de estrutura. E pela primeira vez na Agência Nacional de Água, nos seus 23 anos de existência, foi criada uma área especificamente para tratar de mudança climática. Fizemos uma coordenação nas superintendências de estudos socioeconômicos, né, SHE, para tratar disso, para a gente ter um olhar. Nós vamos emitir uma outorga, muitas vezes de 10, 20 anos, né, para o setor elétrico, para uma usina elétrica de 30 anos. Nós precisamos olhar, né, ter esse olhar cauteloso na questão das mudanças climáticas, que é algo real, não tem como a gente ignorar. Né? Estamos com essa coordenação funcionando, temos ali um corpo técnico de uns 5 servidores focado nisso. Então, a emissão de outorga tem que ter esse olhar, as atuações dos planos de bacia precisam ter esse olhar, né, em relação às mudanças climáticas. Então, a partir disso, nós temos também uma preocupação, temos uma superintendência de operações e eventos críticos, capitaneada ali pelo nosso professor Joaquim, e ele sempre atento às mudanças climáticas. E temos hoje, o que está em voga muito forte, é a questão do El Niño. Né? Tivemos o período da Laninha, ali até mais ou menos o início do ano, meados do primeiro semestre, e iniciou o processo do El Niño. E o El Niño, ele, como é de conhecimento, ele vai trazer ali na região sul do Brasil um certo excesso de precipitação, que pode trazer alguns alagamentos. Na questão do norte e do nordeste, a gente vai ter, como já é de conhecimento, um possível seca, né? uma escassez aí de chuvas, de precipitação. Então, estamos em contato, Soraya, com o operador nacional do sistema, sabendo que a nossa matriz energética ela é uma matriz totalmente renovável, é uma matriz sustentável, porém a gente ainda depende pelo menos de 55% de hidrelétricas, e um recurso para a geração de energia é a água, nesses casos.
Então, estamos constantemente em contato com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, ONS, para que a gente já sinalizamos para eles já a importância deles estarem atentos, né, a essa questão do enchimento dos reservatórios para o próximo ano. Acho que esse ano a gente passa tranquilo, mas a gente tem que estar cauteloso. Um posicionamento claro da ANA, né, instalando salas de crise, tá? Tanto na região norte e região nordeste, inauguramos agora nos últimos meses, para a gente ficar acompanhando. Essa sala de crise é um importante instrumento onde a gente consegue conversar com todos da região. Então, convidamos os participantes, todos os órgãos gestores estaduais para participarem dessa reunião. Convidamos ali o poder público, né, a academia também, da região norte, da região nordeste, e já estávamos com a sala instalada na região sul, por conta da seca que ocorria na Laninha. Mantivemos essa sala instalada na região sul, agora com um outro enfoque, que é a questão da enchente, do excesso de precipitação que pode vir a ocorrer por conta do El Niño. Então, eu acho que a agência tem que estar atenta a essas situações. E dependendo da situação, a gente vai entrando com outras medidas, né, com plano de contingenciamento, conforme for sendo necessário. Eu acho que você falou é importante, nós tivemos essa vivência no Paranapanema, né? A coordenação do professor Joaquim foi fantástica, resultou em regras operativas, uma resolução que vocês, diretores da ANA, aprovaram, então a gente na prática viu que realmente a ANA está tendo uma atuação muito mais próxima da sociedade, né? Tivemos os usuários acompanham as salas, né? Então é um grande diálogo que a gente tem visto a ANA promover aí por meio dessa área. Então realmente vocês estão de parabéns. Mas não é só isso, né? A gente está vendo que a ANA está atuando em diversas áreas, né? Eu tive a oportunidade, aí andando pela exposição, de ver ali do lado do estande da ANA, um estande do FLA, né? Fórum Latino-Americano, e está lá também a ANA como parceira. Está todo mundo querendo entender um pouco também do que é o Fórum Latino-Americano. Então fala um pouquinho para a gente dessa parceria da ANA também, para a realização desse encontro tão importante. Muito bom, Soraya. Em relação ao Fórum Latino-Americano da Água, é um sonho, né, de algum tempo já, de algumas associações, né, aí temos a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a BR Hidro, né, capitaneada pelo nosso professor Cristóvão, né, pela Suzana também, e juntamente com a ABS, Associação Brasileira de Área Sanitária, Ambiental, e com a ABAS, a Associação Brasileira de Água Subterrânea, e temos a REBOB, né, capitaneada pelo nosso querido Lupécio, né, e essas associações, a Rede Brasil de Organismos de Bacia, se uniram, né, com esse intuito de fortalecer, trazer um fortalecimento para essa região da América Latina, do Caribe, para que a gente possa aumentar esse diálogo entre esses países. Sabemos que os desafios que nós enfrentamos aqui no Brasil são similares também aos desafios que são enfrentados em outros países aqui, e temos vários desafios em relação às águas transfronteiriças, né, que muitas vezes não adianta eu ter uma consciência de um lado da margem, né, sobre o recurso hídrico, tratar, fazer um monitoramento da qualidade da comunidade da água, sendo que o outro lado da margem não faz a gestão adequada, né? Então, essas 4 entidades procuraram a ANA ano passado para uma conversa e nos convidaram para sermos os principais apoiadores desse grande projeto que é o Fórum Latino-Americano, né? E tivemos algumas reuniões no início de maio, né, dias 4 e 5, fizemos o que chamamos de um kick-off, né, dessa discussão, né, para materializarmos esse sonho, e foi em Brasília esse encontro inicial, e para nossa surpresa, né, para a alegria de todos que ali estavam, tivemos a participação de 6 países da América Latina já, no Brasil, e de diversas entidades, né, como a CAF, o BID, a Unesco, né, a Itaipu, né, entidades que têm um valor e uma importância muito grande para o nosso continente aqui, né, para a nossa região. E o grande desafio nosso, Soraya, do Fórum Latino-Americano da Água, é integrar essa pauta, termos uma agenda comum de atuação, né, de políticas públicas, de desafios, de soluções, né, de implementação de projetos, construção e elaboração de projetos, né, para depois implementarmos. Então, acho que muitas vezes a América Latina, nesses fóruns internacionais, ela é comentada, falam da América Latina, do que pode ser, do que precisa ocorrer, mas muitas vezes nós não estamos ocupando esse espaço e esse protagonismo. Eu acho que o Fórum Latino-Americano da Água é essa proposta da América Latina tomar esse protagonismo, né, ter uma rede interligada dos países para poder nos expor, externar quais são as necessidades, quais são os desafios. Temos um documento regional, temos uma plataforma, um portal, onde ali divulgamos os contatos das pessoas que estão envolvidas com a agenda de recursos hídricos no âmbito de cada país.
Então nós estamos muito empolgados, entusiasmados, acho que é a palavra, né, para todo esse processo que estamos vivendo, e a cada dia recebemos mais apoiamento da Aladir, da IDES, né? Então assim, isso é muito importante, né, ver esse fortalecimento, ver esse engajamento de um setor, né? Acho que quanto mais a gente conseguir colocar água na pauta, como centro das conversas e discussões, eu acho que ganha o Brasil, ganha o brasileiro, ganha o cidadão aqui da América Latina, né? Ganha os povos da América Latina, os povos originários. Então a gente tem tudo para avançar e para crescer nesse sentido. Olha, Felipe, é muito bom ver você com essa energia, com esse brilho no olho, né, quando fala da organização. Eu acho que é um grande desafio e só pelas entidades que estão envolvidas a gente já tem certeza que vai ser um sucesso, né? E aí, aproveitando o brilho no teu olho, né, aquela mesa imensa na abertura, né, aquela mesa, né, com uma densidade política ali muito forte. Então, eu fiz essa pergunta para todos os nossos companheiros aqui que participaram das entrevistas, um sentimento daquele momento de você olhar para frente, aquele mar de pessoas, me define numa frase, num sentimento. Isso que nós estamos vivendo aqui nesses dias. Realização, eu colocaria uma palavra assim, sabe? Realização. A ANA, uma instituição que está sempre próximo do setor de recursos hídricos, do sistema, eu acho que ver aquilo ali significa engajamento, né? A preocupação, um olhar, uma retomada de discussão de diversos temas que estavam, por vezes, arrefecidos, né? E vemos aquela necessidade de diálogo, da participação da sociedade civil, da participação dos comitês de bacia, da participação das instituições que permeiam, dos órgãos estaduais. Eu acho que é isso, esse engajamento, esse entusiasmo, ele nos sinaliza que não somos um ou outro, não somos ilhas isoladas, mas somos um grande continente de pessoas que têm isso dentro de si, que querem lutar por essa causa. Eu acho que é isso para mim que significa aquela quantidade de gente ali, mesmo naquele nível político que estava ali, né? Compromisso do ministro de Desenvolvimento e Integração Regional, né, o ministro Walter Góes, o compromisso da governadora Fátima, do governador João Azevedo. Então, assim, é fundamental isso. A participação da entidade política é fundamental, porque na ponta são os tomadores de decisão, sim, são quem define as políticas públicas. Então, a gente vê essa sinalização, é fundamental para o setor. O setor fica entusiasmado, se enche de esperança, e eu acho que é isso, é fundamental esse patrocínio, né, que a gente tem percebido, falando dessa região Nordeste. Eu, como nordestino, me alegro muito de estar aqui, apesar de morar em Brasília, e ver que o Nordeste está sempre aquecido, né? O Nordeste ele sabe a importância do recurso hídrico, por conta da escassez que muitas vezes é enfrentada no nosso semiárido brasileiro. Então, o nordestino ele tem uma noção, tem uma preocupação com isso. A gente tem o caso do Epitácio Pessoa, do Boqueirão, que em 16, 17 praticamente chegou ali no volume morto, né? E tivemos que desviar o PISF, à época, paramos o eixo norte para focar no eixo leste, e eles conseguiram chegar a água até Monteiro e fazer chegar água aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, é um grande desafio. A gente podemos investir em infraestrutura, podemos ir atrás de mais investimentos. Eu acho que é fundamental o Estado estar atento a isso, né? Os cidadãos, a população, né? A sociedade civil de forma geral, tem que engajar nesse processo fundamental. E o Estado investir, aplicar o recurso, fortalecer as instituições nesse processo é fundamental, os comitês, as discussões. E a gente na ANA, a gente tem diversos programas, né? Temos o Pacto pela Governança da Água, que é justamente nessa proposta de fortalecer o diálogo, de fortalecer os instrumentos que temos ali junto aos estados, fortalecer a aproximação dos estados, é fundamental, que é na bacia, ali no comitê de bacia, que realmente a gente tem a gestão do recurso hídrico. A gente estava terminando de conversar, mas aí você tocou num ponto que faltou você falar, o Pacto de Gestão, que foi também uma solenidade de assinatura aqui no final da abertura. Fala um pouquinho para a gente. Com certeza. Quando chegamos na agência ano passado, fizemos o que chamamos de Semana de Ambientação. Ficamos ali 2 semanas com todas as áreas e fomos ouvindo e conhecendo a necessidade de cada área, os desafios, né, os projetos e programas que eram aplicados, que eram tocados no âmbito de cada superintendência. E a partir desse momento, ouvimos sobre o Progestão, o Qualiágua, o Monitor de Secas, e vimos que esses projetos estavam dispersos ali dentro da agência, dispersos a atuação com as secretarias dos estados. E por vezes, com os governadores que tivemos contato, muitas vezes o governador não tinha ciência, conhecimento do recurso, do valor do recurso que era repassado no estado dele, como que isso funcionava, né? E sentimos a necessidade, de fortalecermos esse diálogo, né? E trouxemos esse desafio para a técnica da agência, como que nós poderíamos fortalecer junto aos estados isso. E
instituímos um pacto pela governança da água. E agora, na abertura do INCOB, nós tivemos a oportunidade de assinar com 4 estados. Né? O estado do Rio Grande do Norte, nosso anfitrião desse INCOB, o estado da Paraíba, né, com o governador João Azevedo, e o estado do Sergipe e da Bahia. Com esses 4 estados, nós fechamos o pacto aqui da região Nordeste, né? Completamos o mapa que nós chamamos, né, da região Nordeste. Então é a segunda região que já está completa, com todos os estados com a assinatura do pacto. Estamos agora com 18 assinaturas e vamos correr atrás dos estados que estão faltando. Né? Então a ideia com o pacto é fortalecer institucionalmente a agenda da água no estado. Né? Trazer uma realidade, mostrar para o governador e trazer essa importância para que ele possa aprovar, priorizar isso nas Assembleias Legislativas, no orçamento, ali para fortalecer o nosso órgão gestor, que é a grande proposta do programa Progestão, né? Estamos indo agora para a 3ª fase. Né? E tivemos a oportunidade aqui de fazer um direito itinerante aqui no primeiro dia do INCOB, né? Na abertura, no início, antes, e aprovamos ali 10 solicitações de Estado para o terceiro ciclo do Progestão. Né? Então estamos muito empolgados com tudo isso. Né? Acho que a agenda da água se fortalece, o setor ganha, a ANA quer investir nisso e só para trazer em termos de recurso, o segundo ciclo de progestão era previsto o repasse de até R$1 milhão por ano para cada estado que estivesse pactuado ali com um contrato assinado. Nesse próximo ciclo, agora, o terceiro ciclo de progestão, a expectativa, né, o que está acordado é que a ANA vai passar por ano até R$1,4 milhão para cada meta atingida ali, de acordo com o atingimento das metas do Estado. Então, assim, esse dinheiro ele é repassado para o órgão gestor estadual, que faz a gestão e a aplicação desse recurso dentro da temática dos recursos hídricos. Seja a capacitação dos servidores ali dos órgãos estaduais, seja fortalecimento, né, e revitalização das bacias hidrográficas junto aos comitês. Então é fundamental isso. Então a ANA, mais uma vez, eu reforço, né, a ANA quer estar mais perto dos estados, quer fortalecer os comitês de bacia, que são órgãos importantíssimos para a nossa gestão dos recursos hídricos. E queria reforçar aqui também a nossa agenda de capacitação, Soraya. Tivemos ontem, né, junto ao PACAPS aqui, conversando sobre levarmos o Prof. Água, que é um programa de capacitação de mestrado profissional para o setor. E é fundamental, até hoje, a última vez que me informaram, nós já tínhamos 530 teses, né, defesas de mestrado feitas. Né? Então é um investimento aí anual de pelo menos 50 milhões aí, né, que a gente quer feito. Né? Então a ANA se alegra muito. Ano passado tivemos um número de 35 mil pessoas capacitadas pela ANA. Então, queremos avançar. Felipe, a gente tinha assunto aqui para falar a tarde inteira, mas eu quero dar parabéns a vocês. Eu acho que a gente vem acompanhando a evolução da ANA, né, no apoio ao sistema mesmo nacional de gestão, aos estados. Leve o nosso abraço à Verônica, que a gente sabe que não pôde estar aqui por questões, né, de um bebezinho que está chegando, né? A Ana Carolina, que está fora também, né? Leve o nosso abraço a toda a diretoria colegiada. Acho que vocês estão dando um exemplo, né, aí a todo o poder público, né, de como realmente fazer de forma descentralizada e integrada a gestão. E agradeço demais de você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Soraya. Muito com a gente.